Alô, Shalom, igreja, tudo bom com vocês? Vamos agora dar início ao nosso culto de quarta-feira, né? A qual nós vamos nesta noite falar com o nosso Deus e o nosso Deus vai falar conosco. Você que está aí neste momento se conectando, né? Não esqueça de estar também chamando seus amigos, chamando seus parentes para estar ouvindo a palavra de Deus, para estar realmente assim recebendo o novo de Deus. Nós que nesta noite vamos dar continuação, vamos dar também, vamos começar uma série, a qual a nossa série vai nos falar que nós vamos ter agora cultos vivendo um novo tempo. Então vamos fazer esta série de pregações da palavra de Deus, a qual nós vamos viver um novo tempo. Amém? Enquanto você está aí chamando seus familiares, que aqui logo embaixo no rodapé tem aí um aviãozinho. Esse aviãozinho é para você clicar nele. É para você estar chamando o maior número de pessoas para estar ouvindo a palavra de Deus. Porque tanto para você, Deus tem algo especial nesta noite, quanto para essas pessoas que estão precisando ouvir mais da parte de Deus. E nós sabemos que nesta noite o Senhor reservou para nós. Amém? Então, vamos dar início também dando os nossos recados, né? Hoje o nosso rapaz, o recado não está aqui, está, né, aqui do lado, mas não está aqui. Então, nós vamos agora aos nossos recados da semana, os recados do mês, quais são as novidades que estão por vir, né? O que Deus tem para nós, para esta semana. Vamos lá. Para você que ainda não sabe, nós temos nossos cultos todos os domingos, né? Todos os domingos, o nosso horário do nosso culto é 19 horas da noite, o nosso culto da família. A qual este culto agora, no domingo, nós vamos ter a ceia do Senhor. Então, aos domingos, 19 horas, nós temos culto da família. Às quartas-feiras e sextas-feiras, os nossos cultos, eles dão início às 19h30. Hoje o nosso culto, 19h30, nós já demos início, né? Para nós estarmos louvando, engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Então, 19h30, quartas-feiras e sextas-feiras, os nossos cultos da semana. Nessa sexta-feira, em especial, nós vamos ter uma palavra direcionada para os casais. Mas você que não é casado, você que ainda está esperando em Deus, né, uma varoa, esperando em Deus um varão, Deus também, né, vai estar preparando algo para você. Amém? Então o nosso culto vai ser às 19h30 na sexta-feira com uma palavra especial, como é o dia 12, né, ao qual nós estamos comemorando o Dia dos Namorados. Vou fazer esse dia 12, 29 anos de namoro. Vou te contar na sexta-feira quais são, porque não é um só, quais são os segredos para eu estar 29 anos, né, com o único e o mesmo namorado, o primeiro namorado, até hoje estou com o meu primeiro namorado. Então, 29 anos. Amém? E nós também continuamos com os nossos cursos, né? Curso de capacitação online, a qual você vai aprender mais e mais sobre a palavra de Deus. São 6 módulos, a qual ali traz verdadeiramente o ensinamento da palavra de Deus, como você ser um verdadeiro discípulo do nosso Senhor Jesus. Esse nosso curso de capacitação são todos os domingos, né? Às 8h30 da manhã nós temos curso de capacitação. E nós também temos aos domingos, né, da Primícia Kids. Primícia Kids é o departamento infantil,
a qual a nossa líder Pâmara, com toda a sua equipe poderosa das professoras escolhidas de Deus, a qual ajudam ali a ela a também estar trazendo uma palavra para as nossas crianças, a qual eu tenho visto. Então ali tem palavra, tem dinâmica, tem perguntas, né? As crianças não ficam paradas. Aos domingos, 11 horas da manhã e aos sábados, 15 horas no período da tarde. Então, incentive o seu filho para estar ouvindo a palavra de Deus, para estar ali participando, né, desse departamento Primícia Kids, a qual eu tenho certeza que toda a sua família vai ser abençoada, porque você está ensinando os pequeninos, né, também ali da palavra de Deus. E o que nós vamos ter muito em breve, ali no dia 5 de julho, nós vamos retornar com o nosso curso Universidade da Vida. Universidade da Vida é um curso tanto para os iniciantes que estão começando agora na palavra de Deus, quanto para você que já está anos no Evangelho, mas quer um novo começo, quer um novo para a sua vida. Comece também esse curso que vai começar dia 5 de julho, 5/7. Vamos dar início a esse curso. E qual vai ser o dia desse curso? Vai ser aos domingos, 8h30 da manhã. Né? Entre em contato com o seu líder, entre em contato no telefone da Secretaria da Igreja, a qual no final do nosso culto nós vamos estar colocando aí, né, o nosso horário. É que eu tô vendo aqui, colocar aqui domingo, 19 horas. Domingo, 19 horas. Nosso culto de domingo. Isso daí. Muito bem lembrado. Bom, você então que está aí com seu aviãozinho ainda sem clicar, sem apertar, clique e chame as pessoas que você ama para ouvir a palavra de Deus. Clique aí e chame as pessoas que você sabe que está precisando nesta noite, um novo de Deus, que está precisando nesta noite, algo novo para a vida deles. Amém? E também dois outros recadinhos que não podemos deixar de dar, que nós vamos ter no dia 18/6, Rede dos Homens. Eita glória, né? Rede dos Homens, uma palavra a qual vai ser direcionada para os homens, a qual nós vamos ter o nosso pastor Neto, e o pregador vai ser uma surpresa, né? A qual ali vamos estar incentivando os nossos esposos a estar ouvindo a palavra de Deus, incentivando os homens a estar realmente tomando posse, né, da palavra de Deus, o que Deus tem para a vida deles. Será que o que Deus vai ter para a vida deles vai ser um puxão de orelha nessa sexta-feira? Não, vai ser algo especial. Mas puxão de orelha também é especial. Bom, e o que nós também vamos ver de novidade, o que vamos ter as nossas novas células. Vão ter alguns novos líderes de células que vão estar inaugurando suas células, né, muito em breve. Na quinta-feira de amanhã já tem célula sendo inaugurada. Na próxima quinta-feira também vamos ter novas células. O que eu peço que você faça é interceda por sua igreja, interceda por essas células. E se você faz parte de uma célula, não falte na sua célula. Honre o seu líder, honre a palavra de Deus, honre principalmente o Deus que você serve. Não falte. Se você anda faltando, fale com o seu líder, né? Dê satisfação. Por que você está faltando? É algum problema que você está passando? É algo que você precisa para que nós estejamos te ajudando, te fortalecendo? Conte conosco que nós estamos para te ajudar. Amém? Bom, são todos esses recados que nós temos para você. E aí, se tiver mais algum outro recado, eu sei que tem aí
vários participantes, né? Vários servos de Deus que estão aí colocando os lembretes, né? Andréia, que não para, essa daí é 24 horas no ar. Eita, Adilson Alves acabou de entrar. Deixa eu ver. Vocês às vezes colocam apelidos, né? Mas aí, apelidos às vezes eu não conheço, mas eu conheço aqui alguns rostinhos. Então, venha fazer parte do nosso culto, da nossa palavra desta noite que vamos dar início neste momento. Amém? Glórias a Deus por tudo. Bom, você que é uma pessoa também que já faz parte da nossa igreja, você que é uma pessoa que já está há um tempo na nossa igreja e você ainda não tem o seu envelopezinho de dízimo, nós vamos estar confeccionando para você, né? Deixe o seu recadinho que nós vamos estar confeccionando para você. Antes disso, aqui a nossa Andréia está deixando o nosso telefone 9379-5902, o telefone da secretaria da igreja, né? Para você que ainda não tinha, adquira aí, né, esse telefone, anote aí o telefone e o que você precisar pode estar ligando que nós vamos estar à sua disposição. Amém? Bom, vamos falar sobre dízimos e ofertas. Você que é um dizimista, um ofertante, você que é um abençoador na obra de Deus e por esses últimos tempos você não está conseguindo dizimar, seja por falta do seu trabalho, seja por falta às vezes de informações, saiba que nós estamos ainda com a nossa igreja aberta no horário das 9 da manhã às 15 da tarde. E aí, para que nós possamos estar realmente vivendo a palavra de Deus, precisamos conhecer e praticar a palavra de Deus. Amém? Nossa irmã Neide, amém, irmã Neide. A irmã Neide é irmã da Rejane e a irmã da irmã Nina. Eita glória, ó. O trio, né? Conectados aí com o Senhor Jesus. Amém? Bom, então a palavra de Deus vai nos falar lá em João, capítulo 6, no versículo 8, 9 e no versículo 10, sobre aquele milagre que o nosso Deus havia feito com os pães, que o nosso Senhor Jesus havia feito com os pães e havia feito com os peixes. Ali naquele momento, quando o Senhor Jesus havia pedido o que eles tinham ali onde tinha apenas peixes e pães, e ali o nosso Senhor Jesus multiplicou de uma tal maneira. E ali, quando aquele rapaz, ele havia falado que ele só tinha aqueles pães e aqueles peixes, e o Senhor Jesus fez multiplicar aqueles pães e aqueles peixes. Então, aquilo que você tem, que você acha que é pouco, mesmo sendo só 2 pães, 2 peixes, mesmo que para você seja tão pouco, mas saiba que quando você coloca nas mãos do Senhor, o impossível, o sobrenatural, é Ele quem faz. O sobrenatural é onde, quando você é fiel ao Senhor, Ele, sabendo que você é fiel a Ele no pouco, Ele vai colocar você no muito. E qual é esse muito? Nós precisamos ser fiel ao Senhor, porque em tudo o que você for fazer, você vai ser próspero, porque você está sendo fiel à palavra do Senhor. Amém? E aquilo que para você possa ser impossível, aquilo que para você possa ser impossibilidades, quando você faz a entrega ao nosso Deus, independente de valor, independente de quantidade, mas sabendo que você está sendo fiel com o nosso Senhor Jesus. O nosso Deus nos abençoa, o nosso Deus nos vê que nós somos filhos fiéis, filhos obedientes à palavra e nós somos abençoados. Amém? E as contribuições de alimentos, a Igreja Premissa das Nações também continua com a campanha.
Primícia das nações, quarentena sem fome é na primícia das nações. Se você é uma família que está passando por necessidades, está passando por dificuldades no seu alimento, está faltando, entre em contato conosco, que nós também vamos te ajudar. A nossa igreja está fornecendo cestas básicas para essas pessoas que precisam, né, que neste momento está passando um momento difícil, um momento a qual precisa, né, dessa ajuda. Hoje você pode estar precisando de uma cesta básica, mas nós sabemos que vai chegar um dia a qual você vai abençoar também com cestas básicas para outras famílias, né? Então, você que está precisando, entre em contato que nós vamos te abençoar. Você que quer doar alimentos para ser formado, cestas básicas e ajudar famílias, também entre em contato e faça sua doação. Seja um alimento, seja uma cesta básica, seja o que for que Deus colocar no seu coração, entre em contato com a nossa igreja, com a secretaria da nossa igreja, que nós vamos retornar e famílias vão ser abençoadas. Amém? Deixa eu ver aqui com a minha assistente. Tem mais algum recado? Deixa eu ver. Aqui que eu tô cheio de assistentes, sabe? A gente que tem crianças em casa, elas sabem mais do que a gente as informações de como mexer em computador, de como mexer nessa modernidade toda. Amém? Bom, vamos então à palavra de Deus. Você que aí ainda não chamou pessoas para ouvir a palavra de Deus, aproveite essa oportunidade para você chamar pessoas para ouvir a palavra de Deus nesta noite. Eu tenho certeza que o nosso Deus vai falar com você. Eu tenho certeza que o nosso Deus vai, através desta palavra, vai alcançar a sua família, vai alcançar pessoas. Amém? Minha assistente, vem aqui, minha assistente, tira aqui para mim aqui o comentário, para não tirar o meu foco aqui. Tira para mim, minha assistente vai tirar só por um instante os comentários. Aleluias. Bom, na palavra do Senhor Jesus, cadê? Não, minha assistente não tá muito boa, não. Minha assistente? Não, minha assistente. Chama outra assistente, viu, minha assistente? É tudo assim mesmo, tudo ao vivo, tudo assim, né? Glória a Deus por tudo. Bom, então vamos dar início à palavra do Senhor Jesus, vamos orar para que Ele possa derramar da unção dEle. Porque nós não somos capazes de fazer nada se não for a unção, se não for o poder dEle derramado em nossas vidas. Nós não podemos fazer nada e nem falar nada, porque Ele é que coloca a palavra em nossa boca. Ele é que coloca a nossa motivação para que nós possamos falar da palavra dEle, amém? Então feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar, amém? Pai, tremendo Deus, estamos aqui, Senhor Jesus, para ouvir o Senhor falar conosco. Estamos aqui, meu Pai, para dedicar ao Senhor um momento, meu Pai, inteiramente para ouvir o Senhor falar conosco, inteiramente de adoração, inteiramente, Senhor Jesus, de entrega a Ti. Queremos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa, neste momento, Senhor, arrancar de nós tudo aquilo que não provém de Ti. Arrancar de nós, Senhor Jesus, tudo aquilo, meu Pai, que Te desagrada. Nesta noite, meu Pai, abra as portas do céu. Derrama da Sua graça, derrama das Suas bênçãos, meu Pai. Me usa como atalaia em Suas mãos, meu Pai. Que eu não venha falar de mim, mas venha, Senhor Jesus, falar da Sua palavra. Que o Senhor possa me usar, Senhor Jesus, como mensageira da Sua palavra. E que Seus filhos possam estar, Senhor Jesus, com os ouvidos atentos para ouvir. Com os olhos, Senhor Jesus, abertos, Senhor Jesus, para enxergar. E com um coração, Senhor Jesus, aberto para entender a Sua palavra. E o principal desta noite, meu Pai, é que precisamos viver o novo, mas para viver o novo precisamos entender e praticar a Sua palavra.
Derrama, Senhor Jesus, a sua graça sobre todas as famílias que estão ouvindo e que vão ao decorrer, meu Pai, deste período que vamos estar ligados ao Senhor. Que o Senhor possa estar visitando a cada família, derramando cura, libertação, meu Pai, restauração e um renovo na vida dos seus filhos. É tudo aquilo que nós pedimos a Ti e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Minha assistente, tire por favor o comentário. Assistente Gabriele, que a Emanuele não soube não. Então, minha assistente Gabriele vai tirar pra mim, porque senão tira um pouco... Depois vai querer que coloque de novo? Não. Depois, senão tira o foco de quem tá ministrando. Amém? Bom, então nós vamos dar início à nossa série Vivendo o Novo Tempo. Para você viver um novo tempo, nós estamos nos preparando, né? Para viver o novo, geralmente a gente até nos prepara. Então, nós vamos dar início à nossa série Vivendo o Novo Tempo. Quantos aí querem viver o novo tempo, né? Erga suas mãos e fala: eu quero viver um novo tempo, eu preciso viver um novo tempo, né? E um novo tempo realmente de Deus em nossas vidas. E neste tempo que nós estamos passando tão delicado, um tempo tão difícil que nós estamos passando, né? Realmente viver um novo tempo é um desafio. Essa época, viver um novo tempo, neste período, é um desafio. Nós precisamos então aprender que viver o novo tempo sempre será, tem que ser com o nosso Deus. Viver o novo tempo sozinhos, vocês não vão conseguir. Viver um novo tempo sem a presença de Deus, impossível. Amém? Então, o que eu quero te perguntar nesta noite, eu sei que você não vai poder responder para mim agora nos comentários, mas responda aí, né, para você. Será que você se lembra da palavra que foi dita na semana passada, na quarta-feira passada? Será que você lembra qual foi a palavra que foi pregada no domingo passado? Talvez você possa até lembrar. Talvez realmente você possa até ter aí de cor qual foi a palavra, qual foi a mensagem, qual foi o versículo. De repente você é daqueles que anota tudo, né? Muito bem, continue assim. Mas, e aí de repente você está pensando, né? Semana passada é uma palavra a qual eu estava distraída, não prestei atenção não, mas eu sei que no domingo retrasado ou no domingo da ceia foi um fogo puro. Domingo da ceia foi um culto especial, a qual naquele dia caiu fogo do céu, a qual naquele dia o pastor estava tão cheio de Deus. Esse dia eu lembro, esse dia eu não me esqueci, mas a palavra da semana passada não tem como eu lembrar. Eu esqueci e não vai ter como eu lembrar. Mas não tem problema, né? O que eu quero te perguntar nesta noite é apenas se você lembra qual foi a palavra que foi pregada nessa semana, né, que já se passou, nas semanas que já se passaram. E nessa crise que estamos passando ultimamente, acaba sendo até mesmo assim um desafio para nós lembrarmos muitas vezes de uma pregação, porque de repente você ouviu uma pregação na internet na segunda, na terça, na quarta, e aí você também ouviu uma ministração que teve na reunião de liderança, você ouviu a palavra que teve na sua célula, ontem terça-feira, dia de célula, glória a Deus por isso. E aí muitas vezes você tem tanto bombardeio de informações, muitas informações, e muitas vezes
por essas muitas informações, às vezes você não conseguiu lembrar especificamente, exatamente de uma das pregações, porque você ouviu muitas palavras. E nós sabemos que nesse tempo, a qual muitas pessoas estão ficando em casa, a qual muitas pessoas alguns até estão trabalhando, continua trabalhando. Mas o tempo que seria para você estar na igreja, muitas vezes é o dia que você está em casa, porque nós não estamos tendo culto. E nessa situação, realmente há um bombardeio de informações, são muitas informações. Você ouve realmente louvor, você lê a Bíblia, você está tendo muitas informações. Mas o que eu quero te perguntar nesta noite, você está entendendo essas informações que você está recebendo? Você ultimamente está entendendo a palavra de Deus quando você ouve todas essas informações? Você está absorvendo alguma coisa desta palavra que você está recebendo? E o desafio é em você entender que para viver um novo tempo, você precisa, para você ter esse novo de Deus, você precisa entender o que Deus anda falando com você. O que Deus anda falando para a sua vida. Qual é a direção que Deus tem para a sua vida? Qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? E muitas vezes você está ouvindo, mas não está absorvendo nada, não está entendendo nada. E o que precisamos fazer é praticar a palavra. Além de você entender a palavra, é importante você praticar a palavra. E se praticarmos a palavra de Deus, aí sim nós vamos ter o novo. Aí sim que o novo de Deus acontece na sua vida. O segredo para você ter o novo de Deus na sua vida é quando você ouve e pratica a palavra de Deus. Agora, para você praticar a palavra de Deus, é necessário você entender a palavra. Quando você entra numa empresa, quando você vai fazer um curso para você ser habilitado, para você dirigir, ali você vai ter um ensinamento. Mas além do ensinamento, além daquela teoria toda, você precisa ter a prática de como dirigir um veículo. A prática de como dirigir um caminhão, de como dirigir um avião. Tanto que a habilitação de quem trabalha com aviação são das horas que você passa no ar, são das horas de prática, é que vai dizer se você é um bom piloto ou não. E aí então, você só consegue passar um novo nível. Você já ouviu de tudo, você já aprendeu, você já leu a Bíblia inteira, você muitas vezes já fez o curso de capacitação da nossa igreja, muitas vezes você já fez o curso da UV, curso da Universidade da Vida. Então você está cheio de conteúdo, você está cheio ali de informações, mas se você não colocar em prática, vai ser difícil você viver um novo de Deus. Porque todos os dias você vai estar querendo um novo. Mas se você ainda não entendeu e não praticou aquilo que você já ouviu, é muito difícil você conseguir passar para uma outra fase. Geralmente as crianças entendem um pouco dessa coisa de passar de fase quando se fala de um jogo ali no videogame. Para passar de fase, eu preciso terminar uma fase, acabar uma fase, para depois eu ir para outra fase. Não tem como você chegar na faculdade se você não conclui as outras séries antes de você chegar na faculdade. E aí você só consegue então passar um novo nível se entender os níveis anteriores. Você só consegue passar para a próxima fase
se você já tiver completado a fase anterior. E às vezes você até fala com Deus, né? Você fala assim: Deus, eu já ouvi de tudo, já ouvi muito sobre confiança. Eu já tenho muito conteúdo sobre confiança, mas muitas vezes você ainda não confia em Deus. Isso é muito forte, isso é uma coisa a qual nós precisamos meditar, nós precisamos entender que não adianta você ter muito conteúdo, não adianta você saber de tudo se você não entende nada, se você não pratica nada. E quando você chega para Deus e fala: Deus, eu já li muita coisa aqui sobre confiança. Só que se você não confia ainda em Deus, tantas e tantas provas que você tem passado, mas você não confia no Deus que você serve. Ou então você chega para Deus e fala: Deus, esta palavra que eu ouvi nesta pregação de tal pastor ou de tal pastor foi tremenda. Esta palavra foi poderosa sobre amor. Nossa, realmente essa palavra que falou ali de amor, poderosa. Mas você ouviu, está cheio de conteúdo, mas não entendeu nada. Porque você não ama o seu próximo. Você não ama nem a si mesmo. Então, nós precisamos, além de ouvir, entender e praticar aquilo que ouvimos. E praticar a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus nos fala que a fé vem pelo ouvir, mas ouvir a palavra de Deus. Então, nós precisamos estar sempre atentos. Estamos entendendo o que Deus está falando? Nesta noite eu tenho a certeza que você vai entender direitinho o recado que Deus tem para você, para mim e para todos aqueles que você vai estar chamando para ouvir a palavra de Deus. Amém? Bom, então, não adianta se encher de informações se ainda você não entende. E muitas vezes você quer então viver um novo de Deus, mas às vezes você quer também viver coisas novas. E Deus ainda fala para você: filho, você já tem bastante informação, mas a respeito de fé, você ainda não tem fé. E nós sabemos que nós temos na nossa igreja cursos, nós temos cultos online, nós temos cursos também online, nós temos célula, a qual durante a semana você pode se direcionar para uma célula e ouvir ali uma palavra de Deus, receber ali uma oração de uma líder de célula, a qual eu tenho certeza que você vai ser muito bem respaldado, né? As pessoas ali vão estar te dando ali um apoio, tanto na palavra quanto em oração para a sua vida. Mas muitas vezes então falta o entendimento, falta você entender o que Deus tem para falar com você. Aleluias! Então, quando você não entende essas tantas informações que passam para você, não adianta chegar à próxima informação, porque se você não entendeu a anterior, você vai parar no meio do caminho e não vai ter entendido qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. E aí, quando chegar a próxima informação, a anterior já se perdeu. Né? Muitas vezes chegou um novo estudo ali para você, mas o estudo que você leu, você já nem lembra mais, porque você nem entendeu. Quando nós entendemos a palavra de Deus, quando nós realmente vivemos a palavra de Deus, vivemos a verdade de Deus, você vive aquilo, você pratica aquilo, aí pode vir o novo, que aquilo que você ouviu, você já aprendeu e já colocou em prática, e o que vier de novo pode vir que você já está preparado para a próxima fase. Amém? Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias lá no livro de Tiago, no capítulo 1 e no versículo 22.
Aleluia. E aí quando vier a palavra de Deus, você vai dizer, pode vir a próxima, porque esta palavra já fez parte de mim. Essa palavra já faz parte da minha vida. Amém? Bom, então para você que já abriu aí a sua Bíblia, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22. A palavra do Senhor Jesus vai nos falar. Tiago, capítulo 1, versículo 22. A palavra de Deus vai nos falar. E sejam cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E no versículo 23 nos fala, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. E no 24 nos fala, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece como era. E no 25 nos fala, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Então, se você ouve a palavra de Deus e não se esquece, tudo aquilo quanto você for fazer, você vai ser feliz. Tudo aquilo que você for fazer vai ser uma coisa bem feita. Porque você está respaldado, você está vivendo a palavra de Deus. Você não está como alguém que se olha no espelho, se vangloria e depois nem lembra mais qual é a sua semelhança. E para nós que somos filhos de Deus, nós precisamos, quando nós lemos a palavra, nós reconhecemos na palavra, quando nós lemos e entendemos a palavra, nós reconhecemos que somos filhos de Deus. Nós entendemos que nós temos uma identidade, que nós temos também promessas do Senhor para as nossas vidas. Então, quando você entende que você é filho de Deus, quando você entende que você tem promessas para a sua vida, quando você entende que você tem uma identidade, quando você tem uma identidade, você sabe que a sua identidade é filho de Deus, filho da promessa. Então, seja qual for o novo que vier, você já está, na realidade, declarando aquilo que Deus já deixou escrito na palavra. Então, se já está escrito na palavra, se você for analisar, tudo já está escrito. Então, qual é o novo? Se já está escrito, o novo é quando você declara aquilo que são as promessas de Deus para a sua vida. E quando você declara, quando você determina, você está ali declarando a sua fé. Você está ali falando em alta voz que você é filho de Deus, você é mais que vencedor. E o seu Deus, o Deus que você serve, é um Deus soberano. Que não existe situações difíceis, não existe circunstâncias que te tirem do foco. Porque você sabe quem você é. Você sabe qual é o Deus que você serve. Então, quando você tem a certeza de que qual é o Deus que você serve, quando você tem a certeza das promessas de Deus para a sua vida e você vive aquilo, qual é o novo de Deus para a sua vida? É você declarar aquilo que já existe. É você declarar as promessas do Senhor para a sua vida. Muitas vezes algumas pessoas falam, não, o novo de Deus, eu quero viver o novo, o que Deus tem aqui de novo na Bíblia para me passar, o que Deus tem de novo para a minha vida. O
que Deus tem de novo para a sua vida. É um renovo a cada dia. Para você ter uma vida nova, é só você renovar todos os dias. Para você ter um casamento novo, você não precisa se separar do seu esposo para ter um casamento novo. Não. Você ore a Deus. Você cuide do seu casamento, regue ele com amor, cuide dele com amor, porque ali ele vai estar renovando, né? Ele vai estar florescendo todos os dias. A sua casa, você quer uma casa nova, comece a cuidar melhor da casa que você tem, comece a cuidar melhor do trabalho que você tem, e ali você vai poder estar sempre renovando. E qual é esse renovo? Sermos gratos também ao nosso Senhor Jesus. Amém? E tomar posse, né, daquilo que o Senhor Jesus tem para as nossas vidas. Então, viver o novo de Deus é entender tudo aquilo que já foi dito. Viver o novo de Deus é entender tudo aquilo que já foi dito. Quando você entende que o que já foi dito são as promessas de Deus e você toma posse, você começa a viver aquilo que você entendeu. E quando você começa a viver aquilo que você entendeu, se torna um novo de Deus na sua vida. Se torna viver o propósito de Deus na sua vida. Amém? Para nós darmos continuidade, eu gostaria que você abrisse suas Bíblias lá no livro de Mateus, capítulo 13 e no versículo 3. Amém. Ficar de olho aqui no horário, porque senão, né, a hora passa. Eita glória. Amém. Bom, para darmos continuação na palavra de Deus, o nosso tempo não espera, né? E a palavra de Deus é algo que se renova a cada dia, né? Por mais que você esteja ouvindo a palavra que você já ouviu essa semana, a palavra se renova a cada dia. A palavra de Deus, ela tem esse mistério, né? A palavra de Deus se renova a cada dia. Bom, para nós sermos, né, breve por causa do horário, aí no capítulo 13 de Mateus 13, a partir do versículo 3, vai nos falar sobre a parábola da semeadura, a palavra do semeador. Essa palavra do semeador nós podemos observar no versículo 3, todos já abriram, versículo 3, 13, 3. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. O semeador ali, a representação é que o semeador fosse o nosso Senhor Jesus ali, falando da palavra de Deus. E para nós adiantarmos por causa do horário, que não vai dar tempo da gente estar lendo todo o capítulo, né? Na palavra de Deus vai nos falar sobre a palavra dele, que foi semeada, que foi ali oferecida àquelas pessoas para ouvir a palavra dele. E vai nos falar sobre 4 tipos de solo. Sobre 4 tipos de solo, ao qual a semente caiu. A mesma semente que é a palavra de Deus. Caiu em 4 solos diferentes. E no versículo, ainda no capítulo 13, mas no versículo 10, vai nos falar que... Versículo 10, vai nos falar o seguinte. E acercando-se dele os discípulos, disseram: por que lhes fala por parábolas? Os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus o porquê que ele falava por parábolas com aquelas pessoas, o porquê que o nosso Senhor Jesus estava ali falando por parábolas. E no versículo 15 vai nos falar: porque o coração deste povo, ele está endurecido. Versículo 15. Porque o coração desse povo está endurecido.
e ouviram de mau grado, com seus ouvidos, e fecharam os olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreenderam com o coração e se converteram e os cure. Ali nesse versículo vai nos falar que o nosso Senhor Jesus ali ele estava falando a palavra dele, mas alguns tinham ouvidos, mas não ouviam a palavra. Alguns tinham olhos, mas não queriam ver o que o nosso Senhor Jesus estava fazendo. Então, muitas vezes, em uma sala, por exemplo, aí na sala da sua casa, tem aí 7 pessoas ouvindo a palavra. Tem aí só 2 pessoas ouvindo a palavra de Deus. Mas o que vai fazer você receber um novo de Deus, que nós estamos nessa série, que você vai receber um novo de Deus, nós estamos vendo um novo tempo. Então, o que vai fazer a diferença de quem vai receber o novo de Deus, de quem não vai receber o novo de Deus, é a forma de como você recebe a palavra de Deus. Isso faz toda a diferença. Essas pessoas, a qual a parábola nos fala, eles tinham ouvido, mas não davam ouvidos à palavra de Deus. Eles tinham olhos, mas não queriam ver, enxergar ali a palavra de Deus. Muitas vezes, infelizmente, há pessoas que têm ouvidos, mas não estão ouvindo o que Deus está falando nesses últimos tempos. Para você realmente viver um novo de Deus, é necessário você ouvir a palavra de Deus e entender a palavra de Deus. E ainda nesse versículo 15 nos fala: se convertam e os cure. É necessário você ouvir para que você seja liberto, para que você seja curado e para que você se converta. E no versículo 16 vai nos falar: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. No versículo 17 vai nos falar: porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vos vedes, e não viram, e ouvir o que vos ouvis, e não ouviram. Muitas vezes você pode às vezes pensar assim: tem pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não entendem nada. Tem pessoas que veem os milagres de Deus, mas ainda não têm fé. E muitas vezes você ouve a palavra de Deus e acredita, e persiste e realmente alcança ali a sua vitória. Então você é uma pessoa a qual tem olhos e vê os milagres de Deus. Você é uma pessoa a qual você tem ouvidos e você ouve a palavra de Deus. Então, aquelas pessoas, muitos, eles tinham, às vezes ali, expectativas de ver Deus fazer alguma coisa, mas não a expectativa de ouvir Deus falar. Muitas pessoas, às vezes, vão na igreja para querer ver milagres, vai na igreja numa expectativa de sair dali, assim, realmente com uma revelação dos céus. E a revelação dos céus é você entender a palavra, ouvir a palavra de Deus e ser transformados com a palavra de Deus. Nesta parábola, a qual nós acabamos de ver, ela, igual eu disse, vai falar sobre 4 solos. Tem no versículo 19 vai nos falar que um desses solos ouviu alguém a palavra do reino e não o entendo. Vem o maligno e arrebata, e o que foi semeado no seu coração, este é o que foi semeado junto ao caminho. Esse nós podemos classificar como aqueles crentes superficiais, né? Que muitas vezes eles ouvem a palavra de Deus e nesse versículo 19 nos fala: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entende. Então muitas vezes
a pessoa ouve, mas não entende a palavra de Deus. Esse nós podemos então classificar como superficiais. A pessoa está ali, está batendo ali o seu cartão, vai na igreja, ou muitas vezes assiste a live dos cultos, mas a pessoa superficial ouve, mas não entende nada. Então esse nós podemos classificar como superficiais, que é no versículo 19. Precisamos correr por causa do horário. O segundo solo nos fala, no versículo 20 nos fala: e o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Então a pessoa recebe com muita alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, é chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Esse nós podemos classificar como inconstante, que ouve e logo ele fica alegre com a palavra, aquela empolgação, chegou na igreja, ouviu a palavra, não é isso que eu quero para minha vida, mas de repente a raiz, ele não cuidou com que a raiz dele fosse firmada, com que as raízes dele fosse mais solidificada, fosse ali realmente firmada na rocha, que é o nosso Senhor Jesus. Muitas vezes está ali, né, aquela coisa inconstante. Hoje está muito bem, no dia seguinte também chega assim com a cara amarrada. Neste versículo então nos fala que a raiz dessa pessoa, ela não tinha raiz firme em si mesmo. Aquilo durou muito pouco. Então são pessoas inconstantes. O terceiro solo que a gente pode classificar, aleluias, no 22 nos fala: e o que foi semeado entre espinhos e o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Esse nós podemos classificar como distraídos, como aquela pessoa que está ali, ouve a palavra, só que os espinhos a sufocam. E o interessante é que no final deste versículo nos fala e fica. Então essa pessoa não é uma pessoa que entra na igreja e sai, ela entra, fica na igreja, mas ela fica infrutífera. Ela fica ali distraída. E o que é que distrai essa pessoa? Qualquer coisa que não seja a palavra de Deus. O que distrai ela é qualquer coisa que não seja a vontade de Deus para a vida dela. Muitas vezes é um namoro, muitas vezes é um trabalho, muitas vezes é algum outro curso que você começou a fazer e não tem mais prazer em fazer a obra de Deus, não tem mais prazer em se aprofundar no entendimento da palavra de Deus. E aí qualquer coisa distrai você. Você continua na igreja, você vai todos os dias de culto, você dizima, você oferta, você louva, você trabalha ali na obra de Deus, mas de repente essa semente ela está caindo em uma terra com espinhos. Então, para você viver o novo de Deus, você precisa ouvir e reter essa semente, para que você possa dar frutos na casa do Senhor, para que você possa ser também uma pessoa constante, não inconstante, mas constante ali na obra do Senhor, né? Então, essas passagens a qual nos fala que uma semente ela cresce e se perde, a outra cresce rápido e se perde também, e ali a outra muitas vezes ela não vai embora. A última, como nós acabamos de ler, a última, aquela terra, aquela pessoa classificada como aquele solo, ela não sai da igreja, ela permanece na igreja, mas permanece distraída.
Já viu aquele crente ventilador que tudo que passa, ele está ali olhando, tudo que passa ele está olhando, mas prestar atenção na palavra de Deus, no pastor pregando, é a última coisa que ela faz. Ela presta atenção no sapato da irmã que entrou, ela presta atenção no cabelo daquela outra irmã, ela presta atenção em tudo, tudo a distrai, mas a palavra de Deus ela não presta atenção. Então, para que você possa viver o novo de Deus na sua vida, é necessário você ouvir, entender e praticar a palavra de Deus. E no final, como nosso Senhor Jesus, ele fez nesta parábola aqui, ele deixou para o final que quem entendeu a palavra de Deus, mesmo no começo eles tendo falado daquela maneira, quem entendeu ficou até o final, porque sabia que o que Deus tinha para eles era o melhor e era realmente grandes coisas para suas vidas. Então, viver um novo tempo é viver as promessas que já foram liberadas para a nossa vida. Entender aquilo que já foi dito, que nós precisamos praticar. E entender que nós precisamos frutificar e permanecer na obra de Deus. Porque Deus tem grandes coisas para você. Amém? O horário não nos permite mais prolongar, né? Espero que você tenha nesta noite colocado em seu coração esse desejo de viver um novo tempo, que Deus tem um novo tempo para a sua vida. Deus tem grandes coisas para a sua vida, mas você precisa ouvir a palavra de Deus, entender a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Quando você fizer isso, pode ter certeza que o novo de Deus você vai viver todos os dias da sua vida. Então, nesta noite, vamos estar orando, entregando a Deus a nossa vida, entregando a Deus o nosso tempo, entregando a Deus tudo aquilo que Ele quer fazer por nossas vidas. Nós precisamos receber e entender, amém? Então, curve sua cabeça, vamos orar, engrandecer o nome do Senhor Jesus, agradecer a Ele, porque grandes coisas Ele vai fazer em nossas vidas, amém? Curve a sua cabeça, vamos orar, vamos agradecer a Ele, vamos ser gratos a Ele por tudo aquilo que Ele fez e ainda há de fazer em nossas vidas. Pai, soberano Deus, estamos aqui, Senhor Jesus, para Te agradecer, porque nós sabemos, Senhor Jesus, que grandes coisas o Senhor já tem feito em nossas vidas. Queremos Te agradecer, Senhor Jesus, porque o Senhor nos escolheu para ser servos, meu Pai, para sermos, Senhor Jesus, adoradores do Senhor. Oh, meu Pai, queremos, Senhor Jesus, que nós possamos entender qual é o Seu propósito em nossas vidas. Faça, meu Pai, com que Seus filhos possam ouvir e entender a Sua palavra. Faça, Senhor Jesus, com que eles possam, Senhor Jesus, crer em tudo aquilo que eles já ouviram até hoje. Todas as pregações, meu Pai, todos os sermões que eles já tenham ouvido, meu Pai. Que eles possam estar meditando, Senhor Jesus, e crendo, Senhor. Crendo porque grandes coisas o Senhor tem para as nossas vidas. E viver o novo, meu Pai, coloca em nosso coração que viver o novo, meu Pai, é entender a Sua palavra. Viver o novo, Senhor Jesus, é praticar a Sua palavra. Se não praticamos a Sua palavra, Senhor Jesus, dificilmente nós vamos ser curados, dificilmente nós vamos ser libertos. Que o Senhor possa colocar em nossos corações este desejo, Senhor Jesus, de praticar a Sua palavra. Que Deus continue a Te abençoar, que Deus continue a Te libertar, que Deus continue a trazer cura para a sua vida e vamos viver sim um tempo novo em nossas vidas. Independente das circunstâncias, Deus tem promessas para as nossas vidas e toma posse de tudo aquilo que Ele tem para você, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com você, que o amor de Deus esteja com você e que a consolação do Espírito Santo de Deus derrame sobre nossas vidas, amém?